Oi, eu sou o César Sinistro e eu adoro Star Wars. Mas eu sinto que há um defeito muito sério, que quando você olha para as coisas como se existisse um lado sombrio da força e um lado claro da força, como forças absolutas que regem o universo, você corre sérios riscos de não entender direito o que está acontecendo. Além de ter recentemente visto o filme 7 nos cinemas, eu li Marcas da Guerra, de Chuck Wendig, o livro que conta um pouquinho da história que se passa entre o Retorno de Jedi, o filme 6 e o filme 7. O que acontece quando você lê o livro é que você acaba entrando em contato com um lado muito mais cinzento dos personagens. O que eu quero dizer com isso? Forças absolutas, o lado sombrio e o lado claro, tendem a deixar de fora muitos dos detalhes. E nos filmes, como a narrativa é mais curta e você precisa contar uma história rápido e manter o espectador interessado o tempo todo e tudo mais, muitas vezes você acaba deixando de lado certos detalhes que tornariam os personagens mais humanos. No filme, a gente tem um personagem que tem um grande lado cinza, porque ele tem um grande conflito, que é o Kylo Ren. Spoiler alert, vou contar aqui a origem dele, embora isso não seja um grande segredo, mas ele é filho de Leia e Han, e ele acaba cedendo ao lado negro durante o seu treinamento como Jedi pelo Luke Skywalker, que por causa disso fica em exílio, o que lembra um pouco a história do Obi-Wan Kenobi. Esse personagem, ele é muito denso e muito legal. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei ele um pouco fraco, e principalmente porque na primeira cena que ele aparece, ele segura um raio de blaster com a força, e aí depois ele parece tão conflituoso. Isso me pareceu meio bundão, meio... Mas, na verdade, fazendo uma análise posterior, e depois que eu assisti uma segunda vez, percebo que talvez a força do personagem venha justamente de não ser um personagem absolutamente dark side ou absolutamente light side. Eu acho que ele fica um pouco transitando no meio, e isso é de onde ele retira a força. Ele tem raiva, né? Porque ele fica sempre sendo tentado pelo lado claro da força, é interessante. Mas, de toda forma, eu acho que isso dá força para ele em determinados momentos, mas no filme isso fica muito nos bastidores, tem que assistir várias vezes, parar para pensar na narrativa. Isso não tá ali no filme em si direta, tá de forma discreta. Quando você lê o livro, é diferente, porque no livro, além de você levar mais tempo, né, entre as páginas para as coisas acontecerem, o que faz com que o teu raciocínio tenha tempo de ir processando as coisas de maneira diferente, o que acontece também é que você tem chances, como o teu compromisso não é tanto fazer uma narrativa que engaje o leitor o tempo todo e que em 2 horas tem que estar terminado e já contar a história. Acho que como o compromisso é outro, você consegue ver esse cinzento ali no meio. E isso é muito, muito interessante, porque na vida real, as pessoas dificilmente são absolutamente boas ou absolutamente ruins. As pessoas que têm um lado de luz muito forte, às vezes têm opiniões bizarras a respeito de certos assuntos. As pessoas que têm um lado de trevas muito forte, às vezes conseguem criar soluções para coisas que ajudam todo mundo. Apesar de parecer que não, Star Wars é uma narrativa muito política, porque na verdade fala sobre um governo absoluto, que é alguém que decide tudo e que fala vai ter ordem e vai ser assim, e um governo que toma as decisões a partir do referencial de várias pessoas. E se você vê o que acontece nos episódios 1, 2 e 3, o que você vai ver é justamente a demonstração de que o modelo democrático, essa ideia de você ouvir todo mundo e etc., e tentar uma solução que todo mundo mais ou menos concorda, é mais lento e às vezes inefetivo. No livro Marcas da Guerra isso fica mais claro. E isso é muito interessante de se ver, que na verdade qualquer um dos lados está sujeito a fazer as coisas de um jeito bizarro, ruim. E é preciso que você faça uma escolha consciente e que você renove essa escolha a cada momento para que as coisas sejam efetivamente democráticas e etc. Tem uma cena bem no final em que uma das oficiais da Nova República vê um soldado levando prisioneiros para serem mostrados em praça pública, como que para humilhar o império e dizer, tá vendo, não existe mais nada. E ela diz, o que você acha que você está fazendo? Você vai humilhar as pessoas lá, como o Império sempre fez? A gente tem que ser melhor que isso. E ele diz, mas de que outro jeito a gente vai fazer? Ela diz, eu não sei ainda. Mas a gente tem que ser melhor do que a gente foi, se a gente quiser construir algo novo e efetivamente melhor. Acho que isso é um lado muito interessante a respeito de política e tudo mais. É que as escolhas têm que ser feitas constantemente, o tempo todo,
buscando essa melhoria, ceder a certos ímpetos de, tudo bem, eu vou dar uma disfarçadinha aqui, e aí tudo vai ficar bem, porque afinal de contas ninguém vai ficar sabendo. Essas coisas que você fala, mas sempre foi assim, e não sei o que, né? Que são muito comuns na política. Eu acho que se a gente não fizer uma escolha consciente de sempre fazer as coisas tentando a melhor solução possível, tentando não se igualar àquelas pessoas que a gente diz que é contra, eu acho que a gente não chega no resultado que a gente quer. Eu já falei isso uma vez em vídeo e repito, os fins não justificam os meios. Os meios determinam os fins a que você quer chegar. Quando você chegar lá no fim, ele vai estar permeado, ele vai estar temperado das escolhas que você fez ao longo do caminho. Eu acho que é fundamental que a gente faça escolhas cinzentas, sim, sem ser absolutamente luz, sem ser absolutamente trevas, mas fazendo escolhas que levem em conta a construção de algo que, mesmo nos seus detalhes e nos seus pormenores, inclui aqueles objetivos grandes e etc. que você quer chegar. Como é que você vê essa questão? Você acha que todo mundo é cinzento? Ou que existem absolutos e perfeitos? Gente que é absolutamente boa o tempo todo? Gente que é absolutamente ruim o tempo todo? Como é que você vê? Comenta um pouco aqui embaixo, dê joinha se você curtiu e se inscreva no canal para mais vídeos todas as quartas e sextas-feiras. Lá no Cabine Literária eu falei um pouco mais sobre o livro, sobre a narrativa em si, então se você estiver curioso, dá uma clicada aqui.